ponto de parada não é moradia. Às vezes a gente tem uns pontos de paradas. Estamos cansados, estamos fadigados, e tem hora que a gente tem que realmente parar e dar um respiro. Parar não é um pecado. O pecado é quando a gente faz dessa parada uma moradia eterna. E a vida do homem que eu quero falar sobre hoje é a vida de Terá. Eu já vou abrir a Bíblia, mas antes eu quero deixar uma pergunta aqui para os irmãos. Quem aqui já começou animado algo? Você tem um sonho, um projeto, ou até mesmo um ministério, e você começa animado, você vai, né, com todo aquele gás, né, você liga o modo turbo lá e vai embora. Mas de uma hora parece que aquele TNT lá, aquele tubo acaba, aí você fica só arrastando, né, só na misericórdia. No meio do caminho foi perdendo força, foi perdendo o equilíbrio, foi perdendo o interesse, foi perdendo a vontade. Começou firme, começou com fé, para certo, vamos lá, e não sei o que. Começou servindo. E quando falo de servir, não estou falando de título ministerial, eu estou falando de fazer mesmo. Começamos o ministério aqui, vou falar de mim. A gente passava madrugadas aqui, né, João? Cortando madeira, e não sei o que, tecido pra lá, e se coça pro outro lado com os... Qual é o nome desse negócio? Lã de rocha. Isso aqui não é quadro não, viu, gente? Parece quadro, mas não é quadro, isso aqui é acústica. Então aqui dentro tem lã de rocha, a gente ficava se coçando nas lã de rocha, né? Fomos buscar essa lã de rocha lá em São Paulo, perto da TV Globo, lá no carro da evangelista Silvana aqui, vulgo minha mãe. E nós fomos buscar lá, enchemos o carro de lã de rocha, e só o sangue do cordeiro. Hoje, às vezes a gente marca um sábado para vir aqui mexer no som, a gente não consegue, né? Quantas das vezes você começou algo com muita alegria, com muito prazer em fazer, mas no meio do caminho foi perdendo-se o prazer, foi perdendo-se a alegria. Com o tempo vem um cansaço, com o tempo vai batendo desânimo, a rotina começa a te atrapalhar dentro do projeto que você está trilhando. Estou falando mais questão ministerial, mas às vezes é um trabalho, às vezes é um estudo, um curso, uma universidade que você quer fazer. E hoje Deus nos trouxe aqui não para nos confrontar, mas para nos reacender. Reacender aquela chama lá atrás, de quando você não via a hora para ficar na igreja, de que você queria ficar perto de pessoas, você queria fazer. E nós vamos aprender com a história de Terá, pai de Abraão. Abram a Bíblia comigo, Gênesis capítulo 11. Gênesis 11, eu vou ler apenas o versículo 30 e 31. 31 e 32, perdão. Olha o que diz a palavra do Senhor. Tomou Terá a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus. Saiu de onde? Saiu de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Para onde Terá estava indo? Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Versículo 32. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã.
Terá tinha um rumo. Terá tinha um destino. Canaã. Mas ele parou no meio do caminho, em Arã. E ali ele viveu e morreu. Terá era pai de Abraão. Gênesis 11, como nós vemos, diz: Terá sai de Ur dos Caldeus para ir até Canaã, que era a terra prometida, a terra que o Senhor já havia herdado. Mas ele parou no meio do caminho. Ele parou em Arã. Tudo bem que nessa época aqui não houve o registro de que Deus já havia prometido essa terra para Terá, ou para Israel, que viria a ser depois. Mas Terá, sendo pai de Abraão, né, nesta época aí, Abrão, ele com certeza ressentiu no coração, já é Deus colocando no coração dele um destino. Já é Deus colocando algo no coração. Quantas das vezes você sentiu algo no coração e era Deus direcionando? Às vezes é mandar uma mensagem para a vizinha para cortar cabelo, é um destino. Qualquer coisa, nada, é por acaso. Uma vontade às vezes queima no coração e você faz. E depois que você faz, aí você descobre o que acontece. Sábado passado, não sei se ontem, né? No outro sábado, os jovens estavam aqui na igreja. Acabou a rede de jovens. Foram lá para casa. Quando eles entraram no portão para dentro, deu uns tiroteios lá na rua. Já pensou? Vamos ficar mais um pouco? Atrasa 1 segundo, 10 segundos, 1 minuto. A gente não sabe, estaria no meio. Entende quantas coisas podem ter acontecido? Às vezes não é somente um tiro, porque o rapaz estava depois com o carro, rasgando o carro. Você está atravessando uma rua, não freia, passa por cima e vai embora. Terá tinha um destino, mas ele parou em Arã, e ali ele morreu. O perigo não é você começar mal. Às vezes fala assim: vou começar, mas eu vou esperar ficar tudo perfeito para começar. O problema não é começar, seja ruim, seja bom, mas comece. O problema é parar. E parar não é pecado, é um problema. Porque você pode se acostumar com a parada e fazer morada nela. Terá não começou errado. Ele teve a intenção no coração e a direção certa. Então Terá colocou toda a sua família na direção certa. O problema é que ele parou. E aqui está algo que a gente precisa entender. O problema não é quando alguém não começa. O problema é quando alguém começa e para. Sabe aquela inconstância? Eu começo algo e aí eu paro. Eu começo bem, depois eu paro. Começa, seja um estudo, seja um curso. Você começa a fazer, você cansa, você para. E quando você vê, você já desistiu, porque o seu ponto de parada, você fez morada. E é aí que está o problema. Tem gente aqui que já teve muita sede. Sede pelo Senhor, sede pela presença, que gostaria de dobrar os joelhos e passar horas orando e falando em língua estranha. Já teve mais disposição pelo serviço da obra, teve mais zelo pelo Senhor. Teve gente aqui que já teve muita alegria, teve alegria no servir, limpar o banheiro de igreja sozinho e dando glória, aleluia, glória a Deus. Eu já fiz isso. Entenda que a mensagem, ela bate aqui primeiro. E eu sempre prego que Deus fala comigo primeiro. Eu falo porque eu passei muito por isso. Mas às vezes a rotina te desanima. A rotina te cansa.
E aí você para. Não é pecado se sentir cansado. Cansado faz parte do ser humano. Você tem limitações. O perigo é transformar o cansaço em uma parada, e essa parada em moradia. Talvez você hoje esteja em Harã. Harã é chamado, conhecido como o lugar da estagnação, onde você para e trava. Harã não era o destino de Terá. Não era em Harã que Terá queria chegar. Era só um lugar de passagem. E nesse lugar de passagem, por estarem muito cansados, decidiram parar para descansar. Mas nesta parada, eles fizeram morada. Harã representa a zona de conforto. Sabe aquele famoso: vou assistir o culto online. Pastor, ora por mim, que eu já não tenho mais força nem para dobrar meu joelho e orar. Parado ou em movimento, Deus me ama do mesmo jeito. Ele te ama. Mas a sua ausência prova que você não é recíproco com Deus. Ele te ama e por isso Ele não para. Ele não desiste de você. Todos os dias Ele está trabalhando em benefício seu. E você? Tem feito o que pelo Senhor? E se tem feito com alegria, com amor, com disposição? Harã representa uma rotina sem propósito nenhum. E eu faço uma pergunta hoje para a igreja. Não me respondam, mas respondam para você mesmo com toda a sinceridade do mundo. Respondam para si mesmos com toda a sinceridade. Por que você serve ao Senhor? Qual é o motivo que te motiva a servi-lo? Qual é o propósito? Quando perdemos o propósito, então perdemos o interesse. Às vezes você não está cansado. Às vezes você não está fatigado. E nem de saco cheio. Você só perdeu o propósito. Do porquê fazer. Do porquê trabalhar, do porquê se mover. Sem propósito, perdemos o interesse. Porque não existe mais um objetivo no coração. Quando eu perco o propósito, o meu objetivo já está longe do meu coração. Então você começa a pensar em outras coisas. Na casa, no trabalho, nas crianças, em tudo. Em você mesmo. Mas nunca no que Deus quer de você. Nunca no qual é a direção que Deus quer que eu esteja. Harã também representa uma vida espiritual no automático. Sabe quando você coloca a sua vida espiritual no modo automático e deixa fluir? Nada mais e nada menos. Só o básico. Ir à igreja, servir, cantar, pregar, dirigir culto, atender, recepcionar, entregar oferta, entregar dízimo, faz tudo. Vem uma rotina, assim como ir para o trabalho, volta para casa, toma banho, assiste televisão, janta e vai dormir. Levanta, vai para o trabalho, faz isso, faz aquilo. Igreja, o culto não tem que ser uma rotina. Fazemos as coisas no automático, ignorando que tem um Deus que com
te chamou para uma obra, Deus te chamou para alguma coisa. E Ele não te chamou para te deixar parado, Ele te chamou porque Ele conta com você para fazer alguma coisa acontecer. E se eu não estou disponível, eu deixo um lugar vazio. Essas cadeiras poderiam estar cheias de gente, mas não estão. Talvez porque seja um tempo de Deus, ou talvez porque eu esteja parado. Deus, Ele está aqui. Ele está sempre na expectativa para nos envolver no meio dos louvores do culto. Ele está na expectativa para ministrar o seu coração durante a palavra. Mas nós não estamos atentos ao que Deus quer fazer, porque estamos preocupados qual é o louvor que vai tocar, se o pastor está desafinando. Eu desafino bastante mesmo. Me ajuda em oração, arrumar um cantor para a igreja, está precisando, varão. Vai ter uns meninos novos aí. Aí, os meninos para aprender, né? Sabe tocar alguma coisa? Nem campainha? Blim, não? Amém, Jesus. Estamos preocupados com a hora que o culto vai acabar, porque os meus pés já estão doendo demais. Eu pensei sobre isso. Louvores. Coloca-se todo mundo de pé, começa a louvar, começa a cantar, e no meio do louvor, a palavra diz que no meio do louvor o Senhor habita. E aí está preocupado se o computador buga lá e não passa a letra. A gente está preocupado se o pastor está cantando a letra certa, se vai cantar a letra errada. Nós estamos preocupados em se entregar. Louvor é um momento de entrega. Esqueça tudo em sua volta e adore. Se vai cantar louvor que eu conheço, se vai cantar louvor em espanhol, em inglês, em japonês. Em japonês eu nunca vou cantar, não tenho interesse, mas às vezes já cantei em inglês umas aqui que os irmãos falaram assim, oxi. Ainda bem que tinha uma professora de inglês aqui na hora, lá entendi tudo, foi embora. Foi bênção. Adore ao Senhor. O louvor ele vai além das palavras. As palavras é uma forma de oração, mas o que está movendo em você é toda a melodia tocada. Abra os braços, se renda, fala com o Senhor. Aí, ao invés de fazer isso, o que os irmãos fazem? Ai, meus pés estão cansados, esse calção não vai parar não, quero sentar. As irmãs vão no salto, tu vai ficar no salto assim? Esse salto está esperando meu pé, não o quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês que pensam assim, tá? Só para quem pensa, eu sei que vocês não pensam direito disso, mas acaso passe na cabeça seu pensamento. Lembra de Jesus lá no Calvário? Seus pés também estavam doendo bastante. Ele suportou por mim e por você. Ficar de pé 1 hora no culto, 2 horas no culto, é o mínimo que eu posso fazer. Portanto, que Ele fez por mim. Eu estou de tênis porque eu não aguento de sapato social. Eu tenho um problema nos vasos do meu pé direito, e às vezes eu trabalho com falta e tenho que ir social. Às vezes eu fico 10, 12 horas de pé editando fotografia ou fotografando. Eu chego com os pés tudo estourado. Teve um dia que eu trabalhei, cheguei em casa, botei o pé pra cima assim, tirei foto, mandei até pro meu chefe. Ó a bola do pé. Eu tô com o pé aqui que não aguento, varão. Pô, pelo amor de Deus, cara, vai cuidar desse pé. Tá faltando uns vasinhos aqui que eu estourei quando era moleque. E agora a gente fica velho, a gente precisa, né? Na época a gente não precisa, mas depois a gente sente. Se sentir cansado, se sentir fatigado, ou estar em Harã, não significa que você está longe de Deus. Não significa que você não é cristão. Só significa que você não está avançando.
Só significa que você decidiu parar. E Deus tem muito mais para fazer. Você não voltou para Ur, mas também não chegou em Canaã. A realidade é que Deus ainda não terminou. Depois que Terá morre, Deus chama Abraão. Para você entender, Deus tem algo para fazer com você, mas se você não fizer, e se você ficar parado e morrer, Deus vai colocar outro em seu lugar para fazer. Deus hoje conta comigo e com você. O pai de Abraão parou, mas o propósito não morreu nele. Deus deu uma continuação nesse propósito. Deus continuou através do seu filho, Abraão. E eu quero dizer algo hoje para vocês aqui. Deus não terminou a obra que Ele começou a fazer na sua vida. Deus ainda não terminou. O destino não é esse. O destino está além. Olha para frente. Não pare. Podemos estar cansados, mas Deus ainda tem um caminho para a gente. Profetas pararam porque cansaram. Deus deu alimento, falou: coma, levante e anda, porque ainda tem muita coisa a ser feita. Deus ainda tem um caminho para você trilhar. Talvez onde você considere um ponto final, Deus continua na linha de baixo a escrever a sua história. Talvez o que você passa hoje e pense que acabou, destruiu, perdeu-se tudo. É só um episódio na sua vida. Deus ainda tem muito para fazer. Você pode estar desanimado, mas Deus ainda tem uma promessa para você viver. Aleluia. Consegue lembrar das promessas que o Senhor já fez a você? Já se apegou a uma promessa e viveu ela constantemente até ela acontecer? Eu não gosto muito de dar exemplo dos outros. Quando, às vezes, sem querer eu comento dos outros aqui, minha esposa briga comigo em casa. Fala, você não pode falar dos outros, tem que falar de você. Já foi. É que às vezes eu pego uns exemplos, eu falo assim, tem que pegar uns exemplos, a gente pega. Mas eu vou falar de mim, estou aprendendo, mano, falar só de mim. Pregar Jesus, e os exemplos falam de mim, para não tomar banho aí nos lugares, né? Quando eu conheci Jesus, com 15 anos de idade, Deus abriu a minha visão. E através desse dom profético que Deus deu na minha vida, Ele me mostrava, durante várias vigílias que eu fiz, eu via eu sendo ungido pastor. Eu e minha esposa. Mas não conhecia ainda. E a pessoa que me ungia era uma pessoa que eu ainda não conhecia. E essa semana eu falei com uma pessoa, um rapaz desse ministério, e foi muito legal, porque quando eu contei meu lado para ele, rapaz, que coisa, meu, cara, que história da hora, entendeu? E quando águas rolaram, depois com 20 e poucos anos de idade, estou com 15 anos quando Deus me mostrou, com meus 20 e poucos anos de idade, muita coisa aconteceu, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Fui para o ministério, cheguei nesse ministério, Deus me mostrou, o rapaz estava pregando, e aí eu conheci o líder desse ministério. Quando eu conheci o líder desse ministério, na mesma hora Deus me fez lembrar da visão que eu tive. E eu falei, é esse cara aí.
Fiquei com ele 11 anos. Caminhei do lado dele 11 anos. E olha, vontade de sair não faltou, varão. Pra você ter uma ideia, também eu não era uma peça muito boa, né? Eu aprontava também naquela época. E Deus usou ele para me confrontar e me tornar o homem que eu sou hoje. Pra você ter uma ideia, eu fui expulso da casa dele uma vez. Na casa dele, conversando. Eu faço o seguinte, levanta e vai embora. Sai da minha casa. Me expulsou na casa do cara. Eu falei, como é que pode um pastor me expulsar da casa dele? Ainda continuei. Por quê? Vou pra onde? Vou sair do ministério, vou para outro lugar. Por quê? Deus me mostrou já. Deus quer fazer algo comigo. Eu vou ter que aguentar esse cara. E voltei para lá. Aí voltei e falei, ô varão, perdoa aí. Não, eu tenho que pedir perdão, me exaltei também. Então nós dois se exaltou, tá tudo certo. Segue o barco e tá tudo bem. E seguimos. 11 anos no ministério. E aí quando chegou na hora do ministério, já perto dos 11 anos lá no ministério da promessa. E ele sabia que eu falei para ele, Deus me direcionou, é aqui por conta disso. Eu sei que eu vou ser pastor um dia, Deus vai me levantar. Eu sei que hoje eu não estou pronto para isso, mas quando eu estiver pronto, Deus vai falar contigo. Ele falou, amém. E eu lembro que era uma terça-feira, era discipulado, todos os líderes reunidos da igreja. E ele saiu dando o ministério de todo mundo, falando, olha, o seu ministério é esse, o ministério é esse, o ministério é esse, o ministério é aqui. Chegou em mim. E aí pastor falou para trás assim, falou, Diogo, você é um grande evangelista que acha que é pastor. Tá bom, fiquei quieto, não falei nada, não discuti, não briguei, fiquei na minha. Fui para casa, com o coração apertado. O João estava comigo, né, João, nesse dia? Eu tinha separado uma oferta para entregar para ele, uma primícia. Aí às vezes o coração até aperta, fala, não vou dar mais não. Eu falei, não, Deus, eu separei, eu vou entregar a ele, independente do que ele pensa. Fui para casa, peguei o dinheiro e voltei para lá. Acho que até falei com o João no carro, falei assim, poderia não dar, João, né? Ficar de birrinha, de biquinho, fiquei chateadinho. Fiquei chateado, não vou mentir. Cheguei até ele, entrei na igreja, ele estava lá já fechando as coisas, falei assim, não, vamos trazer a primícia para o senhor que eu tinha separado, eu esqueci de trazer quando ele pôde ser colado. Ele, tá bom, obrigado. Quando ele chegou em casa e saiu, fiquei sabendo depois. De terça para na quarta-feira, eu fui ministrar uma campanha no lar que nós fazemos até hoje. Vamos ministrar a campanha no lar que é chamada de Aliança de Milagre. Essa aliança, essa campanha, ela vem lá de Bogotá. E são 10 ministrações, é maravilhoso. Todas as campanhas que nós fazemos, sempre acontece um milagre. E nessa ministração que eu estava fazendo naquela época, eu estava fazendo numa casa, e a principal motivo era que a irmã dessa menina, que nós estamos fazendo na casa dela, tinha tido um problema. Ela teve um surto do nada. Ela era casada, trabalhava, cuidava da casa dela, e do nada ela começou a defecar na roupa, a urinar na rua, aí não conseguia mais sair sozinha, perdeu o emprego, perdeu o marido. E aí começamos a fazer um projeto na casa dela, começamos a orar e fazer essa campanha. Quando foi na 7ª para 8ª ministração, essa menina já estava boa. Quando finalizamos a campanha, um tempo depois eu me reencontrei a família, restituiu a família, casamento, trabalho, hoje vive bem, sem precisar de medicação. Ela nem sabe, a campanha foi feita por ela e Deus proveu. Eu lembro que na quarta era a 4ª ministração que nós estávamos fazendo. Na 4ª ministração, quarta-feira, depois do discipulado da terça, que ele colocou ela no evangelista, eu falei para Deus assim, falei, Senhor, eu sei quem falou comigo lá atrás, o Senhor me falou lá atrás que eu seria pastor. Eu não cheguei dizendo, eu quero ser pastor. Foi um chamado que o Senhor colocou no meu coração. E no momento, lá atrás, quando o Senhor me falou isso, eu rejeitei, eu não quis. Falei, meu Deus, é mó luta, sai fora, é dor de cabeça. Cara, isso não. Mas depois do tempo passando, eu entendi o que o Senhor queria. Não tem como fugir. Quando o Senhor tem algo para fazer, não tem como eu fugir disso. Quando eu conheci a minha esposa, eu estava fora dos caminhos do Senhor.
Mas mesmo fora dos caminhos do Senhor, eu olhei para ela e falei assim: escuta, Deus tem um chamado na minha vida. E hoje eu não estou bom para isso. Confesso. Mas eu sei que não dá para fugir. E um dia Ele vai me pegar. E vida de pastor é assim, é assim e assim. Você está disposta? Ela, eu estou. Eu falei, então vamos embora. E aí voltei para o caminho do Senhor e as coisas vão acontecendo. Enfim, eu estava indo para essa campanha e eu falei assim com o Senhor, eu falei: Senhor, eu nunca te fiz um pedido de milagre nessas campanhas, mas agora eu vou te fazer um. Se foi o Senhor mesmo que falou comigo lá atrás que eu seria pastor, então eu te peço que o Senhor use a vida do meu líder para ele levantar pastor, porque eu sei hoje que por ele não vem. Se depender dele, isso não vai acontecer nunca. Somente se for do Senhor. Então, se foi o Senhor que falou comigo lá atrás, eu te peço o meu ministério. Se não foi, tudo bem. E eu tenho de acreditar no que eu vejo. Porque o que eu vejo então me engana. Naquela quarta-feira lá, fiquei sabendo depois. Eu até tinha saído do ministério quando fiquei sabendo. Ele perdeu o sono. Deus tirou o sono dele, não conseguia dormir. E ele foi para a sala orar. E quando ele foi orar, Deus falou com ele: dá para o Diogo. Ah, Senhor, mas para o Diogo? Dá, porque ele está me pedindo, dá para ele. Aí quando foi no domingo, ele me chamou para o altar. Então ele me levantou, pastor. Eu falo levantar a pastor porque, biblicamente falando, o pastor não se unge. É uma ação bonita, é algo que fica como memorial, a unção pastoral do óleo, né? E a separação pastoral, você chama a pessoa, você coloca a pessoa, seja no ombro, que informação ela está aqui falando de tal, estamos separando ao ministério. Então, a partir de hoje, que a igreja possa reconhecer o chamado da pessoa e tudo mais. Amém? Amém. Deus abençoe. Comigo ele colocou a mão sobre a minha cabeça. Quem estava lá pode ter sido disso. E ele disse: eu te declaro pastor Diogo. A partir de hoje você não será conhecido como Diogo Barbeiro, mas você será conhecido como pastor Diogo. Ali ele declarou o ministério sobre a minha vida, assim como está escrito como Paulo escreve para Timóteo: não menosprezeis o ministério que lhe foi imposto pela imposição das minhas mãos. E aí a coisa aconteceu. Quando eu saí do ministério, ele falou assim para mim: tudo bem, você sai do ministério, mas o que eu posso te falar é que você sai do ministério sem ser pastor, tudo bem? Eu falei: tá, tudo bem, não tem problema nenhum, não estou atrás de título, estou atrás de servir ao Senhor. E saí do ministério. Aí as pessoas iam procurar: pastor, eu não sou mais pastor não, varão, eu não sou mais pastor não. Não, mas você continua sendo pastor. Varão, isso é um problema na minha cabeça, eu não sou mais pastor. Eu saí do ministério, o cara falou que eu não sou mais pastor, eu não sou mais pastor, tá tudo bem. E aí, conheci a igreja que eu conheci lá. Aquilo foi um refrigério para minha alma, aquele ministério. Aquele ministério foi um ministério onde Deus sarou todas as feridas. Quando eu fui me aliançar nesse ministério, na sexta-feira, eu tive um sonho de sexta para sábado, e nesse sonho Deus me mostrava que eu tinha que estar debaixo daquela direção, que Ele iria me honrar ali. Quando foi no sábado, eu comecei a tocar louvor para meu filho pequenininho, para ele dormir, e balançando o carrinho de bebê. E de repente uma presença de Deus tomou conta do lugar, no quarto que eu estava, uma presença do Abba. Eu me sentia tão amado por Deus naquele momento, que eu queria chamar minha esposa para participar daquele momento, mas a voz nem saía da garganta, sabe? Quando você está num choro tão profundo que você não consegue nem chamar alguém, a voz não sai da garganta. E foi um momento só meu e Deus. E Deus começou a falar comigo: toca o braço de ferro. E eu comecei a tocar braço de ferro. Essa música mexe muito comigo.
E quando ele começou a tocar braço de ferro, ele começou a falar assim: escuta, quando eu decido, eu decreto, nada muda. O que eu decidi, o que eu decretei sobre sua vida está decretado e pronto. Falando sobre o ministério. Aí eu saí do quarto, meio assim, e falei: tá bom, amém, amém, fica na minha. Se alguém quer me chamar de pastor, tá certo. Se não me chamar também tá tudo bem, tá tudo... Vou ficar quieto. Tá nas suas mãos, Senhor. Quando foi no domingo, eu fui pro culto. Conheceu o presbítero Adriano? Um homem de Deus. Esse varão chegou no culto, quando foi, ele não me conhecia. Cheguei no culto de domingo. Quando eu cheguei no culto lá, fui me aliançar ao ministério. No final do culto ele me procurou. Falou: ô varão, vem cá. Olha, quando você dobrou seus joelhos para orar, como eu entrei na igreja, quem estava com o joelho dobrado ali orando, Deus falou no meu coração tão forte: eu não fiz, varão, naquela hora. Mas eu quero vir te falar o que Deus me mandou fazer. Eu falei: pode falar, varão. Deus mandou eu vir aqui orar no seu olho e falar assim: você é pastor. Falei: amém. Aí contei minha trajetória para ela. Entendeu? Deus está confirmando na sua vida. Para de rejeitar o que Deus te deu. E aí eu me aliancei ao ministério, falei com o líder do ministério, expliquei toda a história para ele. Ele falou: é o seguinte, eu não quero saber de nada. Aqui você e sua esposa são pastores. Alguma dúvida? Eu falei: nenhuma. Então tá bom. E tocamos o barco e continuamos. Aí Deus me deu a direção de vir abrir o ministério. E estamos aqui. Vamos completar quase um ano. E olha o que Deus está fazendo. E ainda Deus tem muito mais para fazer. Mas você consegue ficar 11 anos esperando uma promessa? Mesmo quando todo o cenário aponta para você dizendo: não vai dar certo, não vai acontecer. Escuta. Só que esse culto de hoje é para você virar a chave na sua cabeça. Deus não está te cobrando perfeição hoje. Perfeitos seremos quando Cristo chegar. Ele está te chamando apenas para continuar, para não parar. Não precisa sair correndo, não precisa se desesperar e sair fazendo tudo ao mesmo tempo. Não. Você só precisa continuar. Não precisa correr, mas também não é para parar. Não precisa fazer o impossível. Às vezes a gente tem uma mania de querer fazer aquilo que é impossível, né? Mas não fazer o impossível não significa fazer o mínimo. Não precisar correr não significa que você vai fazer somente o que precisa, somente o necessário. Deus é digno do seu melhor. Entregue sempre o seu melhor tempo, o seu melhor momento, a sua melhor oração, o seu melhor louvor. Entregue sempre o seu melhor ao Senhor. Mesmo devagar, mesmo cansado, continue e não pare. Que ao sair desse culto, você possa voltar a orar, mesmo que seja pouco, mas volte a orar. Entenda, você, quando a gente para em Arã, a gente fica numa estagnação, parado. Qualquer coisa que você faça, a não ser ficar parado, já é ótimo. Ore um pouco, no outro dia ore um pouco mais, depois ore até você chegar no nível que você estava antes, até você chegar na intensidade que você orava antigamente. Continue servindo, mesmo sem vontade, mas sirva ao Senhor. Não abandone o que Deus entregou para você fazer. Ele conta comigo e com você. Mas pastor, eu estou tão desanimado, eu estou tão sem motivação nenhuma para fazer.
Aí tem pessoas que acreditam que o pastor tem que fazer igual a Xuxa, né? Descer no balão mágico, pular com brilhos e luz, pá! Oh, criançada, agora! Não! Pequenino, nem lembro o que ela falava. Enfim, é igual o professor de infantil, né? O professor dos infantis sabe como funciona, né? Pinta cabelo e pula, não sei o quê. Ó, barato. Para chamar atenção, para motivar a criança a fazer uma atividade. A criança não faz, você vai lá e vai com ele e brinca, não sei o que, para a pessoa fazer. Eu vou te ensinar hoje o que vence o desânimo. Repita comigo a palavra. Nunca fiz isso na igreja, vou fazer hoje. Tá naquele negócio da igreja? Fala com o seu irmão do lado. Não gosto de fazer essas coisas. Mas vem pro mundo do lado e fala para ele, fala assim, ó, o que vence o desânimo é constância. É constância. Falou pro irmão do lado, varãozinho? Não? Tem dois irmãos lá atrás lá, viu? Pra você falar também, viu? Cara, para. A constância vence o desânimo. Sabe por que você desanima? Porque não mantemos uma constância. Quando não temos uma constância, a gente desanima, desmotiva, perde-se o interesse. Para concluir essa ministração, tem gente que até saiu de Ur, mas parou em Arã, lugar da estagnação. Mas hoje Deus está levantando aqui uma igreja que vai se levantar e vai continuar até Canaã. Glória a Deus. Não faça morada num lugar de parada. Está cansado, parou para descansar, respirou, tomou fôlego, se alimentou, continua. Não desista do que o Senhor tem para fazer com você. Você não vai parar no meio do caminho. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Se coloque de pé, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Hoje que você possa falar com o Senhor neste momento. Fala, Senhor, reacende a chama em meu peito de novo. A intensidade que eu tinha antes, o desejo que eu tinha antes de te adorar, o desejo de te buscar, Senhor. Tira o peso do desânimo das minhas costas, tira o peso do cansaço do meu coração. Quebra todo